Com a palavra o nobre vereador, doutor Arthur. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, servidores da casa, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes. Bom, presidente, tenho certeza que para todos os vereadores é uma satisfação ver o plenário da casa cheio. Isso é bom de dois lados, de duas formas, em dois ângulos diferentes. Primeiro, para a população acompanhar o trabalho do Legislativo e saber dar a devida importância que o Legislativo tem, não só em São Bento, mas em todo lugar, e você não pode valorizar aquilo que você não conhece. E um segundo plano para que a população também, como verdadeiros, únicos donos dos mandatos, e os mandatos são delegados aos vereadores, mas pertencem à população de um modo geral, principalmente aos eleitores, para que analisem e vejam se fizeram uma boa delegação, se a quem foi delegado está correspondendo à delegação ou se merece que em 2012, que está bem pertinho, mude a quem foi delegado o mandato. Então isso era bom que não acontecesse só uma vez, duas vezes no ano. Nós tivemos um período, felizmente, que durante uns 3, 4 meses nós tivemos sempre plenário lotado. E seria bom que isso acontecesse, que os formadores de opinião, como são os professores da Agente Comunitário de Saúde, que o professor está com o alunado todo dia, que são crianças, são jovens, são adolescentes e muitos já são eleitores. E o agente comunitário de saúde está todo dia com as famílias, se não está todo dia com a mesma família, mas está todo dia com as famílias de um setor. Então, são grandes formadores de opinião e é bom que vejam de perto para poder dizer de certo à população. Então, isso é importante e eu espero que se repita essa frequência aos agentes comunitários de saúde e dos professores na Câmara e em outras oportunidades. Quando a coisa estiver fluindo bem, que o professor e o agente venham para analisar. Então, todos aqui sabem do movimento de paralisação que os professores estão fazendo, reivindicando, e é bom que isso seja bem claro, que os professores estão reivindicando, por enquanto, não é nem o aumento. Os professores estão reivindicando, pelo menos, o direito de discutir o aumento. Eu gosto sempre de frisar, porque eu, pelo menos de minha parte, não faço nada escondido em nenhum sentido. E na política, principalmente. Então, todo mundo sabe dessa aliança que foi firmada entre o prefeito e quem era oposição. E eu, como sempre fui um cara de partido, sigo a orientação do partido. Agora, algumas coisas que foram colocadas hoje no programa Correio da Manhã pelo prefeito, infelizmente, por desinformação da parte dele ou por qualquer outro motivo, não correspondem à realidade dos professores. Então, o prefeito anunciou de que os professores receberam de 2009 para cá um aumento de 35%. Não corresponde à verdade em sua totalidade. O plano que foi aprovado em 2009 pode ter, concedeu a uma pequeníssima minoria, uma minoria tão pequena que pode ser contada, talvez nos dedos das mãos, talvez até mais do que os 35%. Porque quando houve a reclassificação do plano, tem alguns 8, 10 professores que talvez tenham sido beneficiados com aumento até de 50%, 60% no salário. Só que nós não podemos trabalhar com essa exceção. A esmagadora maioria, 75%, 80% dos professores, tiveram R$ 8,00 de prejuízo no salário, com o plano. E isso é absolutamente verificável por qualquer professor. É só pegar o contra-cheque do professor após o aumento que todos aqui lembram, que em abril de 2009 foi o último aumento que os professores tiveram. Então, Deus é tão justo que nós estamos em abril de 2011, para que não tenha discussão com os 2 anos. Então, houve um aumento em abril de 2009, em que o professor com licenciatura plena, que pela antiga nomenclatura, pelo antigo quadro do município, era o E2M, quem conhecia o quadro, o plano antigo sabe disso. Então, o professor que estava lá no E2M, com o aumento que foi dado em abril, tinha um vencimento de R$ 712,01 e um adicional Fundef de R$ 366,10. É só fazer a conta, que não precisa de uma calculadora muito boa para chegar a R$ 1.078,11. Dava R$ 1.078,11. Esse mesmo professor com licenciatura plena, só com licenciatura plena, ele, quando foi feito o plano, foi posto em prática o plano, ele foi para R$ 1.069 e um quebrado. Pronto. A minha colega vereadora, sempre gentil, me arrumou aqui o plano. R$ 1.067,99, que é para dizer até os centavos.
Então, quem ganhava R$ 1.078,11 e passou a ganhar R$ 1.067,99, não teve aumento, ele teve perda de R$ 8,00. Então, a informação de que deu um aumento de 35%, que vai naquilo que eu disse. Tem alguns professores, alguns níveis, 8 ou 10 professores, que ganharam até mais do que os 35%. Por quê? Pelo plano antigo, quem tinha especialização, quem tinha curso de formação, isso não era contemplado. Simplesmente o cara ou era licenciado ou era doutor e no meio termo não tinha ninguém. Foi criado esse meio termo e esse pessoal foi beneficiado. Isso é uma verdade. Mas esse pessoal representa, se muito, representar 5%. E são 2 anos passados, nós temos aí um reajuste que foi dado. E aí cria-se uma discussão infantil. Uma discussão que, até certo modo, está menosprezando a inteligência alheia. Isso são informações que estão publicadas em todos os sites do mundo. Você entra no Google e coloca a palavra lá, piso nacional do Fundeb, e vai aparecer lá 50 mil endereços eletrônicos quando se trata dessa questão. Em 2010, o governo deu um aumento de 7,87%, 7,86% em relação ao piso que existia em 2009. O piso passou de 800 e alguma coisa para 900 e alguma coisa para 1.024,67. Esse ano, agora em março, está publicado, eu estou com um reportagem aqui que é da Folha, é o diário online da Folha de São Paulo, folha.com. Então, a Folha de São Paulo, que é o maior jornal do país, é o maior jornal do Brasil, o maior da América Latina. Está no site da Folha para quem quiser ter acesso. Agora, em início de março, a presidente da República reajustou o piso nacional em 15,85%, para usar valores exatos. Ele foi de R$ 1.024,67 para R$ 1.187,08. Aí vem aquela história da discussão, que eu acho que é uma discussão que tem que ser travada de forma técnica, a nível de secretaria, que é a história da jornada de trabalho. Que o piso nacional é para 40 horas de trabalho e os professores do município só trabalham 30. Primeiro, é contestável essas 30 horas do município, porque o professor tem 20 horas em sala de aula, tem 5 horas departamental e tem 4 horas de planejamento. A conta é simples, 20 com 4 com 5 dá 29. Fica 1 hora para inteirar as 30. 1 hora o professor tem que fazer um caderno de curso, um plano de aula, porque exigência obrigatória tem que preparar e corrigir prova, trabalho, redação e o que mais tiver que ser feito. Em 1 hora por semana. Não precisa ser professor, nem ser muito sabido, para ver que não dá. Então, essas 30 horas, elas estão um tanto quanto mitigadas. Deve ter... São umas horas que não estão realmente... 1 hora não é suficiente para fazer tudo isso. Então, essa história... Não, o professor do município só dá 30 horas. Como é que está sendo contada as 30 horas? A gente tem que ver isso. E mesmo que só seja dar as 30 horas, vamos considerar pelo momento que isso não... Só são 30 horas realmente. Mas será que o município recebeu os recursos da educação aumentados de 2009 para 2010 e recebeu aumentado mais uma vez de 2010 para 2011 e não pode, de jeito nenhum, sentar para negociar um pequeno aumento dos professores? 15%, 14%, 16%. Isso é muito simples. Número, eu digo sempre, matemática é algo muito fácil. Número é uma coisa muito lógica. O censo escolar foi feito em setembro. Todo mundo aqui já sabe como é que funciona. Em 2011, os recursos do Fundeb, do município de São Bento, como de todos os municípios do Brasil, vão ser baseados no censo que foi feito em setembro, ou seja, no alunado de 2010. Você pega lá, aluno de primeira, do primeiro ao 5º ano, que era o antigo primeira a 4ª série, que agora entra com a alfabetização, então de primeiro a 5º ano. Esse aluno vale X de per capita. De 6º ao 9º ano do ensino médio, vale X de per capita. É tão fácil a gente fazer essa previsão desses valores. Quanto é que vai entrar de recurso? Uma previsão numa previsão de 8, 9 milhões, se você errar por 10 mil para lá, 10 mil para cá, não vai fazer diferença. Você tem o que foi repassado no ano anterior, que não vai mudar. O que foi repassado em 2010, ele não vai mudar. Então, São Bento, isso também é um dado público, está no site do governo federal, www.stn, que é a Secretaria de Tesouro Nacional.gov.br, e eu tive o cuidado de tirar e está lá. O município de São Bento recebeu no ano anterior pouco mais de 8 milhões de Fundeb, sendo que 60% disso é remuneração, 40% são aquelas outras verbas.
Então, eu acho que está havendo um acirramento desnecessário do município, do executivo, da Secretaria de Educação, das Finanças. Eu não sei quem está aconselhando o prefeito nesse assunto, agora está aconselhando de forma, no meu modesto entender, equivocada. Está criando um impasse entre uma categoria grande e importante com o executivo, sem necessidade. Porque não há nenhum problema, nenhum empecilho de que sente com os representantes dos professores, e aí não pode dizer que não foi procurado, porque uma comissão foi formada e foi mais de uma vez para tentar negociar esse reajuste, e não conseguiu sequer sentar para negociar, e dizer que vai cortar o ponto porque quem não está, quem não quer trabalhar, não é que o professor não queria trabalhar. Agora, qualquer servidor tem a esperança de, pelo menos na data base, todo ano, receber um aumento, que seja maior quando for possível, que seja menor quando não seja possível. Agora, 2 anos na data base, você passar em branco e não receber, como esse ano até agora não recebeu, nenhuma satisfação. O primeiro pronunciamento oficial do Poder Público sobre essa questão da educação foi feito hoje. E foi feito, mais uma vez eu digo, eu não quero ensinar ninguém a administrar o município quando lhe foi delegado. O prefeito, se a população elegeu por certo, confia nele, sabe que ele deve entender que ele sabe dirigir o município. Se a população entendesse que quem sabia dirigir era eu, tinha eleito a mim. Como elegeu a ele, deve entender que é ele que sabe. Agora, da forma como estão se acirrando os ânimos, cortar ponto de servidor porque foi uma paralisação. Ora, direito de greve é constitucional. Isso não é nem uma greve, é uma paralisação de 48 horas. Mas se fosse uma greve, está na Constituição. Até que o judiciário declare que é ilegal a greve é legal. Isso não sou eu que digo, são os tribunais no país inteiro. Você pega a decisão do Supremo para chegar no Tribunal da Paraíba e, se a Justiça não declarou uma greve legal, ela é legal. Então, mesmo que não fosse uma paralisação, fosse uma greve, você não pode simplesmente dizer, não, eu vou cortar o ponto de todo mundo. Mas, espera aí, vai cortar o ponto por quê? Tentou negociar com esse pessoal não quis negociar, ofereceu um percentual de aumento e o pessoal não apresentou uma contraproposta. Esse pessoal está se recusando a sentar para dialogar, nada disso aconteceu. Não, cortar o ponto não é a solução melhor para se resolver. Então, independente de qualquer coisa, os professores sabem, e não é de hoje, e eu digo sempre, eu procuro fazer meu trabalho de maneira séria, não sou melhor do que ninguém, agora, nunca joguei para a plateia e não preciso jogar agora, que não é da minha liga, mas a aliança do meu partido com o prefeito não condiciona eu ser contra a reclamo legítimo de qualquer categoria, qualquer uma. Aqui na Paraíba, a nível de Estado, e não é segredo para ninguém minha posição em relação ao governo do Estado, os médicos ameaçaram fazer greve porque não era recebido pelo governador. Estão mais do que certo. O governador, seja ele quem for, de qual partido for, a obrigação dele como governante do Estado, e isso vale para o governo federal e vale para o município, é receber qualquer categoria. Agora, é claro, você não vai atender tudo que se pedir se não puder. Agora, receber, eu creio que receber o representante de uma categoria para uma reunião, para tratar de qualquer assunto que seja, aumento de salário, diminuição de carga horária, melhoria de condições de trabalho, enfim, qualquer que seja o assunto, receber uma categoria para conversar é o mínimo que qualquer governante de qualquer município ou qualquer estado do Brasil deve fazer, independentemente de qualquer coisa. Isso é uma questão, vamos dizer assim, uma questão de lógica. Por mais difícil seja a situação, você resolve conversando. Se os professores baterem pé para fazer uma greve e o município bater pé para cortar o ponto, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter o ano letivo prejudicado, um monte de pai de família sem salário no final do mês, e ninguém chegou a lugar nenhum. Eu espero que haja bom senso do executivo, que se disponha a receber e negociar com os professores, com os legítimos representantes da categoria, para que possam chegarmos a um denominador comum. Não é bom para o município, não é bom para a população somentense que as aulas fiquem paradas. Agora, também não dá para exigir do servidor que fique de braço cruzado, passe 2 anos sem ver aumento e continue sorrindo, achando graça, achando que está tudo maravilhoso, que é bom, é assim, que não precisa de aumento ou que não merece ou que não deve, e que não se vá tentar fazer nenhum movimento. Então, era isso que eu tinha para dizer em relação aos professores. Em relação ao agente comunitário de saúde, a situação dos agentes é sui generis, num aspecto, e no outro é interessante. Eu digo muito, e não digo da boca para fora,
que eu estou ficando arrogante, porque eu tenho mania de dizer as coisas e acontecer. Então, quando você começa a acertar muito, você começa a ficar arrogante, achar que sabe das coisas. Em 2007, quando aprovaram aquela palavrinha até nos agentes, eu disse umas 50 vezes encarreado, isso não vai prestar, isso vai gerar problema, isso vai dar errado, isso não vai funcionar. Parece que era eu que estava colocando um negócio. Eu avisei, o até não vai dar certo, é o que está acontecendo. O governo federal, todo mundo sabe, para quem não sabe, fica sabendo agora, repassa por cada agente que tem no programa de saúde da família do município de São Bento, o salário mínimo. Infelizmente, o governo passa atrasado o reajuste. Hoje passa um salário mínimo de 510 e passa um incentivo de 40% sobre 510, que é uma conta bem fácil de fazer, que dá 204 contas. Então, isso aí é o que o governo federal passa. Isso aí é repasse fundo a fundo, não custa um centavo ao município. É fundo a fundo, passado. Então, 510 com 204 dá 714. Não é segredo para ninguém. O município foi condenado, por sentença transitada em julgada, a pagar insalubridade aos agentes comunitários de saúde, que foi também mais uma daquelas de não negociar, porque eu disse mais de uma vez, procure o município para negociar. Os agentes comunitários de saúde procuraram e não foram recepcionados em sua reivindicação. O município foi condenado pela justiça e já transitou em julgada a sentença, ou seja, não cabe mais recurso a pagar insalubridade em grau médio de 20%. E o município simplesmente se aproveitou daquele até, que eu disse que não ia prestar, e está pegando do incentivo que é dos servidores e está pagando os servidores. Então é onde entra a questão do sujeito que eu disse. É bem interessante. Você pega, você está me devendo uma conta, porque a conta que o município está devendo é a insalubridade. Não é uma conta. Aí o município pega meu dinheiro, que já é meu. Não é meu porque eu sou bom ou bonito, não é meu porque o governo federal manda dentro do programa, se você for lá dentro das normas diretrizes do PAC, está lá esse dinheiro. Um incentivo que o governo federal dá para a melhoria da qualidade do atendimento, do trabalho da saúde. Então, você pega meus 40% que o governo já me manda, me paga, o governo não dá nada a ninguém, ele paga. Aí você pega meus 40% e paga a minha insalubridade com o meu próprio dinheiro. Então, essa é a situação hoje dos agentes comunitários de saúde. É uma questão. Então, eu acho que é tão simples de resolver, sentar e conversar para resolver isso, mas, infelizmente, segundo os agentes, também não estão tendo a devida recepção do setor competente do município. Quer dizer, não é ficar contra o executivo ou achar que tem que pagar R$1.000 ou 2.000 ou 3 um agente. Era bom que pudesse pagar 10 mil, mas a gente sabe que não pode. Não pode, e também você não pode querer que alguém que é de nível médio ganhe desse tanto, enquanto que um profissional de nível superior ganha menos do que isso. É uma questão de bom senso, primeiro. Você não pode querer pagar a mim com o meu dinheiro e querer que eu ache isso correto, bem feito, bonito. Não dá para querer que eu entenda. Não dá para você me chamar e dizer, olha, eu vou pagar tu com o teu dinheiro, tu fica bem caladinho que tá bom. Não dá para querer isso. Isso é uma questão de lógica, não é uma questão de lado A ou lado B, é uma questão de mentalidade, de você ter o bom senso. Dizer, não tem como eu convencer alguém que eu vou pagar ele com o dinheiro dele próprio. Não há essa questão. E outra de conversar, porque nesses dois casos há uma dificuldade, que eu não sei onde é que está localizado, de se sentar para conversar. Eu não sei se é porque eu falo muito, mas Deus não quisesse que eu falasse, eu tinha nascido mudo. Então, eu acho a coisa mais simples do mundo, o começo para qualquer coisa, é você dizer, bom, os agentes comunitários de saúde estão reclamando aqui que essa insalubridade está sendo pago de uma maneira errada. Vamos sentar aqui com 5 ou 6 agentes, se não der para sentar com todo mundo, vamos chamar aqui a secretária de saúde, vamos chamar aqui o de finanças e vamos discutir aqui, para ver se está errado mesmo, porque talvez nem esteja. No final da conversa, o agente sai de lá convencido de que está certo. Não existe um aliado maior seu do que o agente convencido. Não, realmente, a prefeitura tem razão. Eu estava pensando, mas o errado era eu, é desse jeito mesmo. Pronto. Ele próprio vai lhe ajudar a resolver o problema. Então, eu não sei onde é que se localiza a dificuldade de conversar. Porque não é um negócio, você não vai marcar um combate, UFC, não é um ringue, para o cara, um lá trocar a tapa com o outro. É para sentar e conversar. Eu acho que nós já estamos numa, vamos dizer assim, nós estamos num grau de desenvolvimento do funcionalismo, da mentalidade, do entendimento cultural, sindical, trabalhista do servidor, que dá para sentar sem ninguém brigar, de forma educada, como gente civilizada. Não é obrigado. Se tem alguém mais exaltado, menos comportado, o cara pede para que ele ir embora, deixa os outros.
Eu tenho certeza que como não ia ter uma briga se a gente reunisse a representação do Rede Comunitário de Saúde com as autoridades do município. Da mesma forma como foi tentado reunir as autoridades do setor da educação com a comissão do professor. É uma barreira que a gente não consegue tentar entender. Então, eu já me alonguei mais do que o tempo, agradecer ao presidente Petrolense e esperar, sinceramente, que os agentes tivessem aqui, que não tivessem, que o professor tivesse vindo, que não tivesse. Essa é a minha opinião, porque já foi manifestada ontem aqui na reunião das comissões. Eu espero que nós possamos, nós vereadores, todo mundo, possamos, de alguma forma, contribuir para que esse diálogo se torne possível. Se está havendo um rio no meio, que está vindo, que a gente seja essa ponte, para que as partes possam atravessar, todo mundo para o mesmo lado, e sentar e conversar. E, por último, voltando à questão dos professores, dizer o seguinte: apesar do desafio feito hoje, o Estado paga um pouco melhor. Não é que o Estado paga uma maravilha, todos os professores devem sair do município e ir para o Estado, que lá está ganhando melhor do que o governador, não. Mas o Estado paga ao mesmo professor, da mesma categoria do município, um pouco melhor do que está pagando. São Bento, historicamente, o município de São Bento pagava melhor do que o Estado. Isso todo mundo sabe que na educação, o professor do município de São Bento sempre, até 3, 4 anos atrás, o município sempre pagou melhor do que o Estado. Mas hoje o Estado paga melhor do que o município. Está o contra-cheque aqui para quem quiser ver. É o mesmo professor, que é do Estado e é do município, ganha hoje melhor no Estado do que ganha no município. Coisa que não acontecia até 3 anos atrás. O salário do município foi sempre 20% até 25% melhor do que o do Estado. Para ver a perda que o servidor do município está tendo. Então, finalizando, agradecendo, presidente, pela paciência, deixar a todos os servidores das duas categorias o meu apoio, a minha solidariedade naquilo que for possível. Eu espero, sinceramente, que a gente, em conjunto, a Câmara, consiga sensibilizar os setores do executivo para que a gente sente, converse e, ao final de tudo, saia todo mundo satisfeito, para que não haja prejuízo para o servidor, porque quem foi servidor sabe, quem é servidor sabe que a pior coisa do mundo é um servidor insatisfeito, trabalhando insatisfeito porque o salário não está à altura do seu trabalho. É ruim para o São Bentense que vai ser atendido, é ruim para o executivo que vai lidar com essa situação, com essas reclamações, e é ruim para o servidor, que a coisa pior do mundo é você fazer um trabalho sem vontade. Você pode tirar para ela a gente mesmo. No dia que você está sem vontade de vir para aqui, se você vier para a sessão, mesmo que você tenha o corpo presente, mas não está de espírito, não vai render nada, o trabalho não vai ser de boa qualidade, o atendimento não vai ser bom, o menor problema vai ser um grande problema, e eu espero que isso não seja a tônica, a dinâmica do funcionalismo público da agora em diante. Então, eu agradeço a todos o presidente, agradeço a presença de todos e espero, sinceramente, que a gente consiga resolver essa semana o problema. Mas quarta-feira, vocês venham, até para uma forma de reconhecer o trabalho que a Câmara vai, pelo menos de minha parte, vai tentar fazer para ajudar os servidores naquilo que for possível. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença.